Apostila 4, frente 121, módulo 20, pessoal. Nós vamos estudar a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton, ela fala que todo corpo, ele tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, até que uma força resultante não nula passe a agir sobre ele. Então, vamos para um exemplo, né, que é o mais utilizado aí, para que vocês possam entender, né, essa primeira lei de Newton, que é o uso do cinto de segurança. Então, imagina que uma pessoa, ela está dentro de um carro e o carro está a 100 km por hora. Logicamente, a pessoa também vai estar a 100 km por hora. Num determinado momento, o carro é freado, né? Aplica-se aí os freios no carro. Então, a força, ela está agindo no carro, né? Não na pessoa. Então, enquanto o carro vai parando, a pessoa, ela tende a manter o seu movimento. Ou seja, ela vai manter a mesma velocidade, tá? Por isso, ele fala aí na primeira lei de Newton que ela tende a manter o movimento retilíneo uniforme. Então, ela vai manter a mesma velocidade que ela tinha antes da frenagem. E ela vai manter essa velocidade até quando? Até que alguma força passe a agir sobre ela. Então, nesse caso, vai ser o cinto de segurança. É o cinto de segurança que faz a força sobre a pessoa e muda o movimento dela. Então, vamos lá. O exercício de aplicação número 1. No século XVI, as pessoas acreditavam que a Terra não se movia. Por quê? Porque as pessoas estavam dentro da Terra, então elas têm a mesma velocidade da Terra de movimento. Todavia, atualmente, sabemos que ela se move e um conceito físico que sustenta e auxilia na justificativa dessa ideia é o da. Então, na verdade, a pessoa, ela vai tender a manter o seu movimento dentro da Terra, né, de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, até que alguma força age sobre ela, tá? Então, nesse caso, o que sustenta, né, no século XVI, né, que a Terra não se movia, é o conceito da inércia. Então, a alternativa correta, a letra C. Exercício de aplicação número 2. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos. Então, se vocês observarem aí, o trecho AB é retilíneo. Então, o trecho AB é retilíneo, tá? O que eu posso tirar daí, né? Se o trecho é retilíneo e ele disse que a velocidade tem módulo, valor constante, então, nesse caso aqui, se a velocidade é constante, vou abreviar a palavrinha constante, tá? Eu não tenho aceleração. Aceleração vale 0, então a força resultante também é 0. Agora, eu preciso tomar cuidado no trecho BC. Por que eu preciso tomar cuidado no trecho BC? Porque o trecho BC é um movimento circular uniforme. E eu preciso tomar muito cuidado com a velocidade no movimento circular. Porque ele citou que o módulo da velocidade é constante, não é? Vou abreviar a palavrinha constante. Mas no movimento circular uniforme, eu não posso olhar só o módulo. Eu preciso olhar também a direção e o sentido dessa velocidade. E no movimento circular uniforme, a direção e o sentido,
é alterado, né, constantemente durante a trajetória devido à ação de uma força centrípeta. Então, nesse trecho BC, existe força resultante. E no trecho CD? O trecho CD ele é igualzinho ao AB, tá? Ele é retilíneo, a velocidade é constante e, portanto, a força resultante é igual a zero, tá? Aqui é o trecho BC. E no trecho DE? O trecho DE é igualzinho ao trecho BC. Então, quer dizer que vai agir nesse trecho DE a força centrípeta, que vai mudar o sentido, né? Que vai mudar aí a direção e o sentido da velocidade. Então, olha só a perguntinha do exercício de aplicação número 2. A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero em quais trechos? Nos trechos onde atua força, que são os trechos BC e DE. Então, a alternativa correta, a letra B. Exercício de aplicação número 3. A migração pendular é um fenômeno urbano no qual diariamente milhões de pessoas residentes em pequenas cidades se deslocam para grandes centros urbanos para trabalhar ou estudar, retornando ao final do dia para suas residências. As cidades próximas de Porto Alegre, um meio de transporte muito utilizado é o Transurb, em que, em 2016, teve uma média de 186.343 usuários por dia útil. Uma criança embarca em um dos vagões do Transurb, segurando um balão que contém em seu interior gás hélio. Cuidado, porque o gás hélio ele é mais leve que o ar, a gente precisa levar isso em conta. Enquanto o trem está parado, o balão encontra-se na posição vertical. O gráfico a seguir representa a velocidade medida para o vagão do Transurb em que a criança embarcou em função do tempo necessário para ele se movimentar entre duas estações consecutivas. Considere que as janelas dos vagões estejam fechadas e que nesse intervalo de tempo a criança permaneça em repouso em relação ao vagão. Então, observando o nosso gráfico, a gente tem aqui que num primeiro instante, aqui, a velocidade do vagão, ele aumenta. Depois, num segundo instante, a velocidade se mantém constante. Vou abreviar a palavrinha constante. E num terceiro instante, a velocidade diminui. Ele pede no exercício as respectivas posições do balão nos instantes 1, T1, que é quando a velocidade aumenta, T2, que é quando a velocidade se mantém constante, e T3, que é quando a velocidade diminui. Então, a gente sabe que ao aumentar a velocidade, o ar que está dentro do vagão, e esse vagão está aí, né, com as janelas fechadas, então é o ar lá de dentro, ele tende a se acumular no fundo do vagão. Assim, o balão de hélio, o hélio, né, é um gás que ele é menos denso que o ar, ele é mais leve, ele acaba indo para frente. Então, o ar se acumula no fundo e o hélio, então, o balão de hélio vai para frente. Na parte em que o movimento é uniforme, ou seja, a velocidade é constante, o ar volta a ficar distribuído dentro do vagão, ou seja, o ar volta a ficar homogêneo. Então, o balão volta para a posição inicial dele, que é a posição vertical. Ao diminuir a velocidade, o ar tende a se acumular na frente do vagão. Então, o balão de gás hélio, né, que vamos dizer assim é mais leve, ele vai para trás, tá? Então, se vocês observarem, é o contrário do que acontece com uma pessoa, né,
o contrário que acontece no senso comum, já que o hélio, o gás hélio, é menos denso que o ar. Então, analisando aí, né, as alternativas, nós sabemos então que no instante T1, que a velocidade aumenta, o balão vai para frente. No instante T2, ele se mantém na posição vertical. E no instante T3, que a velocidade diminui, o balão vai para trás. Então, a alternativa correta, a letra D. Tarefa do nosso módulo 20. Exercícios propostos: 381, 384, 387, 388, 394 e 398.